acontecem, infelizmente. Agora, doutor, o que eu quero saber do senhor é o comerciante que teve o prejuízo, né? Não só nesse caso de queimar um equipamento, mas como o Iula fez a pergunta, ele também tem o direito. Mas como provar, por exemplo, olha, eu deixei de faturar essa tarde, tive que liberar meus funcionários às 3 da tarde e de 3 até às 7, quando voltou a energia, foram 4 horas que eu perdi os clientes. Fora que os clientes voltaram para casa também e às 7 horas da noite, quando retornou a energia, já não tinha mais quem comprasse. Então, como é que ele prova esses prejuízos que, de fato, eles tiveram? Nas demais situações onde a responsabilidade da concessionária fique patenteada, é simples. Nesses eventos, nessas circunstâncias, a prova se faz normalmente através da demonstração do faturamento médio daquela empresa nos últimos meses, inclusive faturamento diário. E aí você vê, se você tem um faturamento diário de R$30 mil nos últimos 15 dias, nos últimos 30 dias, e naquele dia que houve a interrupção no serviço de energia, você teve um faturamento de metade daquele valor que você vinha tendo normalmente, aí você está demonstrando que o seu prejuízo foi daquele monte, daquele Uma pessoa que foi assaltada, por exemplo, ela pode ir requerer, olha, estava um apagão, os bandidos se aproveitaram dessa situação atípica na cidade, levaram minha bolsa, levaram meu celular, que custa R$1.000, R$2.000. Ela pode tentar requerer esse valor, processar a companhia elétrica por isso? É possível? Se esse assalto se deu na rua, não. Se deu dentro de um shopping center, por exemplo, esse shopping center ele tem dever de segurança para com os seus consumidores, mesmo em hipótese de apagão, aí tem que ter geradores, tem que ter segurança, tem que zelar pela segurança dos seus consumidores. Agora, na rua, se houve um assalto, ele não vai poder reclamar para a concessionária de energia elétrica, porque o assalto pode ocorrer até, infelizmente, acontece na luz do dia, né? Quanto mais com a luz à noite funcionando, né? O detalhe do caso concreto, na maioria dos casos, Jéssica, é que vai ser o definidor da responsabilidade ou não da concessionária. No fim das contas, doutor, o que eu estou vendo é que quem sempre fica no prejuízo é a população, não tem jeito. A gente tem leis que nos ajudam em alguns casos, mas num caso como esse, por exemplo, a população fica vendo navios mesmo. A pessoa que foi assaltada por conta do blackout ou porque voltou mais cedo para casa, vai ficar no prejuízo. A pessoa que perdeu sua geladeira, porque foi um incêndio. Meu amigo, você tem uma companhia de geradora de energia elétrica. O incêndio, tudo bem, você pode até não evitar, mas você tem que ter um plano B se sua energia cai. Como, por exemplo, a Arena Fonte Nova ontem tinha um gerador e disse, olha, a gente não vai deixar de ter o jogo, porque senão olha o prejuízo que isso iria causar. Então, as empresas, elas precisam ser mais responsáveis, sobretudo essas empresas públicas que prestam um serviço importantíssimo. Olha, você vê o caos que foi, minha gente. Você vai ver agora uma outra reportagem, vou convidar o senhor para assistir mais uma comigo. Quem precisou abastecer o carro? Você imagine, está acabando a gasolina. Você vai para o posto de combustível, as bombas pararam de funcionar. Tinha uma van escolar com estudantes, com alunos dentro, que estava com o tanque na reserva e não conseguiu sair do posto. Olha só essa reportagem. Um dos serviços que também foi prejudicado com o apagão foi o de abastecimento. Nós estamos nesse posto aqui no bairro da Pituba e a situação é essa. Os frentistas reunidos aqui, os carros chegando a todo momento, mas quem chega aqui não consegue abastecer por quê? Porque no momento, infelizmente, não tem energia na Bahia toda. Como é que fica aqui a situação? Movimentação é intensa, mas não tem a gasolina ou combustível para oferecer. Não tem, infelizmente. E o pessoal reclamando? Reclama muito, porque em lugar nenhum, todos os lugares que param, não tem. Estamos sem gasolina aqui, quase parando. E aí? E agora? E um posto de gerador, né? Tá sem gasolina? Tá sem gasolina, quase parando o carro. Tô aqui, já parei mais de 10 postos aqui. Como é que vai fazer agora? Não sei. Vou parar no canto aqui antes que parar no meio da rua, fique feio. Me prejudicou um bocado pelo fato de eu ter de vir abastecer aqui nesse posto que falaram que estava mais barato. Eu vim abastecer pelo fato, quando chego agora, não tem combustível, me prejudicou todo. Que eu estou na reserva. E agora é complicado, agora tem que parar aqui e procurar auxílio aos colegas. Tá com passageiro no carro também? Com passageiro no carro também. Que e agora, né? que transtorno demais, e agora vou buscar um menino especial, agora não imbuir. E não tem como ir buscar. Você veja quantos prejuízos. Então, eu não aceito que o ministro venha e diga, não, foi um incêndio, foi um acidente, fica com o seu prejuízo e leve para casa. Não, meu amigo. Deixa eu voltar com a Iula Braga, ela tem mais uma pergunta que reflete também a dúvida de vários consumidores. Alô, Iula Braga, traz a sua pergunta aqui para o doutor Henrique Guimarães, falando dos direitos dos consumidores que ficaram no prejuízo por causa desse apagão.
Pois é, Jéssica, mais dúvidas, mais prejuízos. A gente sabe que a pane foi um pouco antes de 4 horas da tarde, ainda em funcionamento bancário, e muita gente então teve prejuízos para pagar as contas, porque mesmo depois que a luz foi restabelecida em alguns pontos da cidade, em shopping centers e até mesmo caixas eletrônicos, continuaram com problemas nos sistemas. E as contas que não conseguiram ser pagas, que tinham vencimento para ontem? Será que as empresas cobradoras têm que dar alguma tolerância em relação aos juros por conta aí deste apagão ontem aqui no Nordeste? E aí, doutor? Eu entendo que o bom senso deve prevalecer, né? O evento ocorreu já perto das 4 horas da tarde, onde a maioria no finalzinho do expediente do horário bancário. Então, assim, quem tinha que pagar a conta já poderia, por exemplo, ter sido pago. Pode tentar negociar junto. Mas tem gente que paga pelo caixa eletrônico, que vai um pouquinho depois. Tem gente que paga pela internet. Eu mesmo não vou quase em banco. Eu faço tudo pela internet, pelo computador, pelo celular. A gente sabe que hoje em dia isso seria para facilitar. Então, até 10 da noite a gente tem esse prazo, né, doutor? Não, sem dúvida. Só que a luz, em muitos pontos da cidade, retornou, assim, com 1 hora, pouco depois. Para aqueles pontos da cidade que a luz não retornou, e realmente o consumidor ficou impossibilitado de fazer o pagamento, a gente recai aí um pouco naquela situação de se constatar a responsabilidade da concessionária nesse evento. O que acontece, Jéssica, é que na maioria dos casos, nós temos aí constantemente na capital baiana, por exemplo, apagões, interrupção de energia, por falha na prestação do serviço. Em todos esses casos, a concessionária responde. A exceção é se houver uma prova de que foi um caso fortuito de força maior que ela não tinha como prever ou evitar. E se realmente constatando isso, aí não há como responsabilizar a concessionária. Mas podendo responsabilizar, só para a gente encerrar aqui, o consumidor ele tem que pegar a documentação que ele tiver do equipamento ou o faturamento da empresa dele, ou os documentos que forem para comprovar o prejuízo e levar já no juizado. Não precisa procurar a concessionária, não tem que ir na Coelba aqui, vai no juizado já direto. Pode ir no PROCON também? O PROCON também ajuda nesses casos? Na verdade, ela pode procurar, sim, a concessionária de energia, ver se administrativamente ela resolve. E em muitos casos resolve. Só que se não resolver, ele vai buscar o Poder Judiciário com toda a documentação necessária, buscando a reparação e a indenização que você faz jus. Muito obrigada, doutor Henrique Guimarães, mais uma vez aqui esclarecendo dúvidas. Eu que agradeço. Nossas. Um bom dia. Bom dia. Tá vendo aí, minha gente? No fim das contas, sobra pra gente. Não tem jeito, mas a gente tem que correr atrás dos direitos. Ontem mesmo eu estive no PROCON aí, brigando com uma dessas operadoras de televisão, porque o pessoal acha que a gente é otário. A gente não é otário não, meu amigo. Tem que procurar, a gente tem que ir atrás dos direitos, procurar juizado, procurar o PROCON, procurar, nesse caso, a própria Coelba, né, concessionária de energia elétrica, e ir atrás dos nossos direitos, porque a gente não aguenta mais pagar tanto imposto, né, não? Agora são 7